Tivemos tantas coisas maravilhosas esta noite que eu não acho que precisemos de um sermão, e a minha mensagem será breve, mas quero que todos inclinem suas cabeças por um momento para que possamos orar juntos. Muitos de vocês que estão aqui hoje ouvindo, esta é uma hora em que você está na encruzilhada de sua vida. Você deve fazer uma escolha esta noite. O que você vai fazer? Você vai continuar no caminho largo que leva para a destruição ou vai mudar e seguir o caminho estreito que leva para a vida eterna? Essa é a escolha que só você pode fazer. Deus pode inspirá-lo, Ele pode ajudá-lo, seu Espírito pode convencê-lo, Ele pode encorajá-lo, mas somente você pode fazer essa escolha. Deus lhes deu essa capacidade de fazer essa escolha. Você é um agente moral livre. Tanto quanto aceitar ou rejeitar a oferta de perdão. Você deve fazer essa escolha esta noite. E quando você ouvir a mensagem como você vai ouvir esta noite, e quando você já ouviu a música, as palavras, os testemunhos, você se torna responsável 100 vezes mais. E você sabe, quem muito recebe, muito é exigido. Portanto, preste muita atenção no que você vai ouvir e responda ao chamado de Cristo. Nosso Pai, oramos para que Teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do julgamento e que muitos digam sim a Cristo esta noite, pois pedimos em Seu nome que os homens esta noite, Senhor Jesus. Então, quero que vocês voltem comigo para o 9º capítulo do livro de Hebreus, 9º capítulo do livro de Hebreus. E tem uma frase dessa passagem que eu quero que usemos como um texto esta noite, que diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão. Nós lemos em nossos jornais recentemente sobre os guardas vermelhos da China, marchando pelas ruas de Pequim, gritando um slogan. E era um slogan interessante. O slogan deles era: sem derramamento de sangue não pode haver revolução. Sem derramamento de sangue não pode haver revolução. O ex-presidente do corpo estudantil da UCLA, que agora é cristão, disse a um de meus associados recentemente que o sangue é o símbolo da Revolução Mundial. E disse que muitos nos campos universitários falam que o sangue se tornou o símbolo da revolução. E ele declarou que nunca teria se tornado cristão se não fosse por ter ouvido a mensagem: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então eu tenho certeza que todos nós lembramos disso, daquela noite trágica quando o senador Kennedy foi morto no hotel aqui em Los Angeles, e acho que todos nós nos lembramos de ver aquela poça de sangue na televisão, no chão, ou quando o presidente Kennedy foi morto em Dallas e a senhora Kennedy voltou a Washington e ainda havia sangue em seu vestido. Ou o sangue de Martin Luther King quando ele estava deitado na varanda daquele hotel em Memphis, Tennessee. Sangue é muito interessante que quase todas as religiões do mundo usam o sangue como um símbolo, ou usam sangue para fazer expiação aos seus deuses ou ao Deus que eles servem. Lembro-me quando estava na faculdade que eu fiz um trabalho de faculdade em antropologia e fiz a minha tese sobre o sangue. Sangue em outras religiões. E você dificilmente encontrará uma religião em qualquer lugar do mundo que não usa o sacrifício do sangue. Por exemplo, os índios astecas da América do Sul, no Peru, matavam 20.000 pessoas todos os anos em seus altares para fazer expiação aos seus deuses. De onde eles tiraram essa ideia? Muitos deles
faziam isso tentando aplacar a ira dos seus deuses. Li em um jornal essa semana que estão oferecendo sacrifícios ao vulcão Steve em Moscou há algum tempo. E perguntei ao meu guia por que a estrela vermelha, o que significa a estrela vermelha com 5 pontas. Ele disse, não sabe? Eu disse, não. Ele disse, a estrela vermelha representa os 5 continentes do mundo. E o vermelho representa o sangue que deve ser derramado antes que todos os continentes do mundo se tornem socialistas. Em nossos jornais, que todos os dias lemos, nós vemos sangue sendo derramado no Vietnã. E aqui mesmo, em Orange County, lemos sobre dezenas de pessoas todos os anos que são mortas nas rodovias. Sangue é derramado. O crime que é tido, sangue é derramado. Um dos romances mais populares nos últimos anos foi editado, o livro de Al Capone, A Sangue Frio. Há algo que evitamos e ainda algo que nós estamos sendo fascinados sobre o sangue. E quando você pega a Bíblia, muitas pessoas ficam surpresas que há sangue de Gênesis a Apocalipse. Por que há tanto sangue na Bíblia? Eu costumava me fazer essa pergunta, na verdade, em um período da minha vida. Era uma pedra de tropeço para mim. Por quê? Havia tanto sangue, porque os judeus ofereciam em seus altares milhares de sacrifícios todos os anos, aparentemente para apaziguar um Deus irado. Por que damos tanto valor ao sangue de Jesus Cristo em todo o Novo Testamento? Você está consciente do sangue de Jesus Cristo e toda vez que você pega o pão e o vinho e está aí no serviço da comunhão em sua igreja, você é lembrado do corpo que foi partido e do sangue que foi derramado. E aquele que você usa em seu serviço de comunhão é um símbolo do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, onde Jesus morreu. E de onde vem essa ideia? Quando você se volta para Levítico capítulo 17, no versículo 11, diz, porque a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês sobre o altar para fazer expiação por suas almas, porque é o sangue que faz expiação pelas almas. Em outras palavras, a Bíblia diz que você precisa de expiação, você precisa de perdão, você precisa se reconciliar com Deus, e só há uma maneira de fazer isso, é através do sangue. Bem, a pergunta vem a mim essa noite, por que o sangue? Porque se Deus não usa outra coisa, porque Deus exige sangue, você sabe, a ciência ainda não descobriu o que realmente é a vida. Há algumas pessoas que têm uma ideia de que nos próximos anos a ciência pode ser capaz de fazer um ser humano, mas eles estão errados. Eles podem ser capazes de fazer um corpo e um cérebro, mas nunca serão capazes de fazer um espírito ou uma alma. E é isso que distingue o homem de um animal. O homem tem um espírito feito para a imagem de Deus. Vivemos em um corpo temporário, mas nosso espírito, nossa alma, sua eternidade feita para a imagem de Deus. Agora, nosso sangue circula a cada 23 segundos para que cada célula do corpo seja constantemente suprida e limpa ao mesmo tempo o sangue, carregando todo o lixo e jogando fora, sem contaminação. É a substância mais misteriosa do corpo e é composta da vida do corpo, e cada um de nós aqui, essa noite, preto, branco, vermelho, amarelo, rico, pobre, somos todos parentes, somos todos irmãos de sangue. Tenta entender isso. Deus fez de um só sangue todas as nações de homens. Todos nós estamos diante de Deus, podemos ter face diferente, mas todos nós temos a mesma origem. Viemos de Adão, todos nós temos o mesmo sangue, a mesma relação de sangue.
Melvin é meu irmão, está aqui essa noite, mas todos vocês são meus irmãos e irmãs pela criação e em um sentido especial. Se você conhece Cristo, nós somos irmãos e irmãs, membros de um só corpo, de um grupo especial chamado na Bíblia de o corpo de Cristo. Mas é o sangue de Adão que corre em minhas veias. E se você é judeu, negro, branco, um gentio, pagão, um culto, é o sangue de Adão, porque esses são os problemas, porque você vê o sangue, carrega a sentença de morte. A corrente sanguínea foi contaminada por uma doença chamada pecado. E a Escritura diz em Romanos: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo e a morte pelo pecado, e assim a morte passou a todos os homens, para que todos venham a pecar, todos pecaram. E Deus disse: Adão, no dia que você se rebelar contra mim, no dia que você pecar, comer dessa fruta, eu digo que você não deve comer, mas se você comer, se rebelar, você morrerá. O homem deliberadamente quebrou a lei de Deus e, portanto, recebeu a sentença de morte que caiu sobre ele. Não apenas a morte física, mas a morte eterna, separação de Deus, julgamento, inferno, separado de Deus. E separado da vida de Deus por causa do pecado. Pecado de Adão. Eu sou parente de Adão, sou filho de Adão. Por um homem, pelo homem Adão, o pecado entrou no mundo. E quando Adão caiu em desgraça com Deus, eu caí. Quando Adão recebeu a sentença de morte, eu recebi a sentença de morte. E hoje a sentença de morte pesa sobre todos os nossos irmãos e irmãs pelo mundo inteiro. Por isso que tem cemitérios testificando o que foi designado ao homem uma vez morrer. Mas esta é apenas a morte. Existem dois tipos de mortes na Bíblia: a morte espiritual. Muitos de vocês estão vivos fisicamente, mas sua alma está morta para com Deus. Não encontra felicidade e paz, segurança e realização nesta vida. Você pode ser rico, pode tornar-se poderoso, pode tornar-se popular, pode ter todos os bens materiais, mas se sente sem realização, nem satisfação, nem alegria. E muitas pessoas passam a vida inteira à procura de algo, coisas que eles nunca descobrem, porque você tem a morte espiritual, você está separado de Deus. Agora, a segunda morte que a Bíblia chama é a morte eterna. Isso significa que quando você morre, seu espírito vive, mas está separado de Deus. Isso é morte espiritual, eterna. O homem sofre de envenenamento do sangue. Agora, há uma doença no sangue que não sabemos muito, chama-se leucemia. Muitas pessoas morrem todos os anos de leucemia. Mas há outra doença que é fatal para toda a raça humana no sangue, chamada pecado. E tem mortes, pessoas envenenadas, recebendo a penalidade da morte agora. Como podemos ser purificados de nossos pecados? Voltamos direto para Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram contra Deus e se rebelaram contra Deus. Deus poderia ter explodido esse mundo, criado um outro universo. Dificilmente saberíamos disso. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus não quis que ninguém perecesse, mas que todos viessem ao arrependimento. Deus diz a Adão: eu te amo, até mesmo quando você errou. Eu quero salvar os seus filhos, os filhos de Deus. Então Deus diz: existe uma maneira magnífica, eu tenho um plano para salvar você. Em Adão nós estávamos nus, agora não há nada de errado com a nudez. Dr. David Herbert está aqui esta noite, presidente do seminário mais completo, e ele escreveu um artigo maravilhoso sobre isso. No início, a nudez era o caminho de Deus, mas tornou-se pervertida e distorcida pelo pecado. E os homens se sentiram envergonhados porque muitos tinham consciência de que ele não era mais inocente. E os homens se esconderam de Deus e tentou semear folhas de figueira e se cobrir, mas eles não conseguiram.
Muitos de vocês hoje à noite estão aqui tentando se cobrir com folhas de figueiras. E isso representa a sua religiosidade. Pode ser uma vida razoavelmente bem, suas próprias justiças, participando de igreja, tendo sido batizada, outras coisas e formalidades. Mas você pode passar por Deus de alguma forma, você pode chegar ao céu, você está costurando as folhas de figueira, tentando desenvolver sua própria salvação. A Bíblia diz, por mim sois salvos pela fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Você não pode salvar a si mesmo, não pode trabalhar do jeito que você quer, você não pode comprar salvação com todo o dinheiro. Deus fez a Bíblia, a palavra de Deus, que diz que Deus saiu para o campo e matou alguns animais e fez peles para eles, derramou sangue, e ele estava ensinando ao homem daquele momento em diante que nenhum perdão de pecado pode acontecer fora do derramamento de sangue. Vamos olhar para Caim e Abel. Eles foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva, e Deus disse que queria que eles viessem adorá-lo, e Abel trouxe um sacrifício de sangue. Caim trouxe um sacrifício de vegetais. Ele disse, eu vou trazer o melhor sacrifício que Deus já teve. Ele trouxe um sacrifício de vegetais. E é muito interessante, Deus rejeitou Caim e aceitou Abel. Por quê? Abel veio pelo caminho do sangue. E você pode ir de capítulo em capítulo ao longo da Bíblia e você encontrará a mesma história. Quando nós saímos da arca, a Bíblia diz que Noé construiu um altar ao Senhor e tomou de todos os animais limpos e de todas as aves limpas e ofereceu um holocausto ao Senhor. Lembre-se da história de Abraão e Isaque. Abraão e Sara esperavam por um menino e por um milagre. Um menino nasceu e eles o chamaram de Isaque. E quando ele era apenas um menino, Deus disse a Abraão, eu quero que você vá oferecer Isaque como sacrifício no altar. Quantos de vocês pegariam seu garotinho e enfiariam uma faca nele, se Deus dissesse isso? É o que Deus disse a Abraão para fazer. Você diz, quão cruel, quão pagão, quão primitivo, quão rude. Deus estava ensinando uma lição a Abraão. E sem questioná-lo, Abraão levou seu garotinho. Eles foram para o Monte Moriá, onde Jerusalém agora está localizada. E lá, ele pegou seu filho, colocou sobre o altar, levantou sua mão com uma faca e ia enfiá-la no coração de seu filho. Por ordem de Deus, quando Deus parou sua mão no ar e Abraão levantou os olhos e ele olhou e eis atrás um cordeiro, pego ali pelos chifres, e Deus mandou pegar aquele cordeiro e sacrificar no lugar de Isaque. Veja, Deus estava dizendo, eu estou oferecendo aqui um sacrifício de sangue no lugar do seu filho, apontando para centenas de anos no futuro, quando ele oferecia seu próprio filho como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre-se daquela noite no Egito. Deus disse que vou destruir todos os primogênitos do Egito como um julgamento. E ele disse que quero que todos vocês, israelitas, peguem um cordeiro e matem o cordeiro e depois peguem o sangue, venha aspergir no umbral da porta e o sangue será para vocês por sinal sobre a casa onde está. E quando eu vi o sangue, passarei e não trarei julgamento sobre nenhuma casa que tenha o sangue do cordeiro. Lá, onde eu vejo, ali não havia boas resoluções, não havia lágrimas que pudesse proteger, não havia obras que pudesse proteger. Deus disse, eu verei o sangue. E posso ver naquela noite no Egito um pai, ele mata o cordeiro, põe o sangue na ombreira da porta. E então, a pequena família se senta para comer e o filho mais velho está muito tenso, muito nervoso. Ele diz, pai, eu não vivi uma vida muito boa e eu pequei, eu falhei. O senhor sabe, eu não tenho sido muito religioso, mas
Pai, você tem certeza que o sangue é suficiente? Você tem certeza que o sangue vai me dar essa cobertura? E o pai olha para o filho e diz: filho, Deus não disse que você tem que ser bom. Deus não disse que você tem que ser legal. Mas quando ele vê o sangue do cordeiro, ele passará por sobre a casa, protegendo toda a família. Você vai estar seguro por causa do sangue de Cristo. Confiar nas suas obras é tolice. Você precisa confiar na cruz de Cristo. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue pelos nossos pecados. Isso pode parecer tolice. Pode parecer que seja algo que seja tolo. O mundo pagão, ele olha para Cristo e acha que é tolo, é ridículo, é idiota, é imbecil. Mas a tolice de Deus é mais sábia que os homens, porque Deus escolheu o sangue. Acho que uma das razões é para nos ensinar o quão feio é o pecado. Você vê, nós olhamos para o sangue e nós sentimos repulsa. O sangue é algo repulsivo. Nos afastamos do sangue e o sangue sempre nos lembra de nossos pecados. Quando vejo o sangue de Cristo, me lembro de que sou um pecador e lembro-me de que Deus me ama. Glória a Deus! É assim que os pecadores, aos olhos de Deus, repelem a Deus, se afastam de Deus. Mas isso é por causa dos nossos pecados. Quando eu vejo o sangue, por onde passarei? Olho para o Novo Testamento e nosso Senhor está chorando por Jerusalém, ele está suando gotas de sangue no jardim e assim por diante. A cruz, ele está morrendo e o sangue está descendo por seu rosto e descendo por suas mãos e do seu lado e por seus pés. 14 vezes ele previu a sua própria morte. Ele disse a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado. O sangue de Cristo é mencionado no Novo Testamento 255 vezes. Por quê? A Bíblia diz, antes de tudo, o sangue, ele redime tanto quanto você sabe que ele não foi redimido com coisas corruptíveis, como prata, ouro, de sua vã maneira de viver, da tradição, dos seus pais, mas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, derramado na cruz do Calvário, sem mancha e sem mácula. A salvação é gratuita para você, mas custa a Deus o seu Filho Jesus Cristo, que derramou o seu sangue voluntariamente por você. E a palavra redenção significa comprar de volta. Por que você precisa ser resgatado? Porque a Bíblia diz que você é o escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado, como escravo do pecado, disse Jesus em João 8,34. Quantos de vocês essa noite escravos de seus hábitos, escravos do orgulho, escravos da inveja, escravos do preconceito? Você não quer ter preconceito contra um homem só porque ele tem uma cor diferente? Você gostaria de se livrar disto? Escravos de algumas seitas secretas em que ninguém sabe nada sobre você. Gostaria de ser livre, mas você pode. Você é escravo de algumas drogas. Você está tentando se esconder, mas ela está lá e você sabe disso. Aquela coisa secreta lá no fundo, você é um escravo. Você não pode se libertar. Jesus disse que nós somos escravos do pecado. E ele disse, eu vim para comprar você de volta e eu dei meu sangue para comprá-lo de volta. Ele pode tornar você livre essa noite. Ele pode lhes dar uma alegria, uma paz e uma segurança que você nunca conheceu antes, se você deixá-lo entrar em sua vida. Deixe-me contar a história de um amigo que escreveu um livro e diz que ele rejeitou a Deus completamente e se tornou escravo do pecado. Quantos de vocês essa noite fizeram o mesmo? Você não rejeitou a Deus abertamente como esse homem fez, mas pelo seu modo de viver e pela sua atitude, você realmente rejeitou a Deus. Você é um escravo do pecado essa noite. Você gostaria de ser livre? Ele morreu para fazer você livre.
Em segundo lugar, a Bíblia ensina que somos justificados pelo sangue. Romanos capítulo 5, versículo 9. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Isso significa que nós somos justificados. Significa como se nunca você tivesse pecado. Para ser colocado diante de Deus como se você nunca tivesse cometido pecado, agora pense nisso por um momento. Deus não apenas te perdoa. Você gostaria de ser perdoado, mas Ele faz mais do que isso. Ele te justifica como se o pecado nunca tivesse sido cometido. E é feito pelo sangue de Jesus Cristo, sendo justificado pelo seu sangue. Não me pergunte como, eu não sei. Mas quando eu aceitei Jesus Cristo pela fé, eu quero te dizer, fui perdoado. Eu quero te dizer isso. Quando eu chegar na entrada do céu, não vou dizer, Senhor, meu nome é Billy Graham, eu era aquele pregador que preguei naquelas cruzadas. Eu vou dizer, Senhor, eu estou aqui implorando, e não é nada além, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a senha, a única senha, a cruz de Cristo, a salvação realizada pelo sangue de Jesus Cristo, o perdão que Deus derrama esta noite, que nos torna limpo, puro, mais do que qualquer virgem que jamais viveu. A visão de Deus é que quando Ele olha para você, Ele vê você completamente limpo pelo perdão dos pecados, e Deus não consegue se lembrar dos seus pecados. Você pode lembrar, mas é como se você nunca tivesse pecado. Então a Bíblia diz que o sangue nos torna todos iguais, uma língua, uma raça. Quando você está aqui nessa noite, Deus nos torna membros de um só corpo. Como é, na realidade, maravilhoso ser membro do corpo de Cristo, de todas as línguas, do mundo todo, de todas as raças do mundo. Deus, nesse momento, Ele está olhando para nós como um só povo. E Ele está lá. Aos milhares, pessoas estão em todos os lugares, mas Deus está olhando como um só povo. Apesar de estar na China, apesar de estar no Japão, missionários que estão viajando pelo mundo, a Igreja de Cristo, Deus tem um só povo, aqui e ali, em todos os lugares. Eu suspeito que algum dia, quando a cortina de ferro for aberta, ouviremos histórias de avivamento que o mundo nunca conheceu. Na China, vai acontecer muito isso. Na Europa Ocidental, esta noite Deus está trabalhando onde membros do mesmo corpo. E quando eu encontrei cristãos no verão passado, eu conheci cristãos de todos os países da Europa Ocidental. Eu os conheci na Rússia, eu os conheci na Tchecoslováquia, na Bulgária, na Romênia, na Hungria. E em todos esses países eu conheci cristãos. Não estive na Albânia. E eu era o irmão deles no momento em que eu os conheci. Nós paramos ali, me deram um tapinha nas costas, nós choramos, foi emocionante nos ver ali. Quando eu falei com 1000 líderes na Europa Ocidental no verão passado, eles choraram o tempo todo. Eu contei histórias de membros do avivamento do mesmo corpo. Eu não sabia falar a língua deles, mas eu era um membro do mesmo corpo, estávamos unidos, nós éramos irmãos pelo sangue de Jesus. Há uma aliança de sangue ao redor desta terra que nenhum poder político pode quebrar. É um reino maior que a América, maior que a Rússia, maior que a China. É o reino de Deus. E somos membros pelo sangue de Jesus. E o sangue de Cristo traz a paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz: tendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da cruz, estamos vivendo em um mundo em guerra, e a sombra de uma terceira guerra mundial paira sobre o mundo inteiro. Mas o tipo de guerra de que estamos falando aqui é a guerra que está acontecendo entre Deus e o pecado. Deus faz as pazes através do sangue da cruz. Ele faz as pazes entre você e Deus. Não seria maravilhoso ir para a cama esta noite e saber que todos os seus pecados foram perdoados, que você está justificado aos olhos de Deus e você ter paz em seu coração? E a Bíblia diz que o sangue purifica
Revelação capítulo 1, versículo 5. Aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue. A Bíblia diz que o sangue de Cristo reconcilia-nos. Temos bancos de sangue em várias partes do mundo. E eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu fui operado e quase sangrei até a morte. Eles me deram transfusões e fiquei feliz por aqueles bancos de sangue. Hoje à noite há um banco de sangue ao qual podemos recorrer pela fé, que removerá nossa culpa e nossos pecados. Você sabe que existem transplantes de coração. São os médicos que estão fazendo isso no nosso tempo, e 2 fatores determinam o sucesso da operação. Ali, primeiro, tem que haver um doador. Temos um doador eterno, uma pessoa celestial, Jesus Cristo, que morreu por nós e deu seu sangue, e deu seu coração para você. A segunda coisa que o paciente pode é aceitar ou rejeitar o coração que ele recebe. Esse é o grande problema que eles estão encontrando agora, é a rejeição. Essa noite Deus te dá o poder de aceitar ou rejeitar. Tenho certeza que quando o coração é transplantado, já que o paciente não entende toda a química científica envolvida em todo o processo que vai ser feito, talvez o médico também não entenda tudo, e neste caso, eu sei que não entendo tudo, em nenhum lugar da Bíblia diz para que nós venhamos a entender tudo. Você só tem que entender o que a Bíblia diz, que você vem por uma fé simples, infantil. Essa é a razão pela qual Jesus disse que você tem que vir como uma criança. Ele disse que você tem que vir para ser convertido como uma criancinha. Não venha assim tentando ser intelectual, descobrir logicamente passo a passo. Você tropeçará, porque Deus não permitiu que venhamos a conhecê-lo somente pela sabedoria. Você tem que vir pela loucura do Evangelho, e a pregação da cruz é loucura para aqueles que perecem. Em outras palavras, você deve estar disposto a se tornar um tolo por amor a Jesus Cristo e recebê-lo pela fé e fazer algo que parece louco, ridículo, como Moisés levantando aquela serpente de bronze no deserto, como se isso fosse curar alguém, ou como se tivesse alguma qualidade médica, e não tinha. Mas Deus queria que fosse um símbolo de fé. Você vê, Deus quer que você venha a Ele pela fé, que você o agrade pela fé. Agradar a Deus mais do que tudo, você tem que ter fé em Cristo. Tenha fé que Ele morreu por você, tenha fé que Ele ressuscitou. Receba-o e diga: vou colocar minha confiança total nele. E então, algo sobrenatural acontece dentro de você, que nada podemos fazer para explicar. Você nasce de cima, a vida se torna nova, diferente, você tem um novo poder, uma nova capacidade de enfrentar a vida. A partir desse momento, tudo que eu vou pedir para você fazer essa noite é para que você receba Cristo. Pai, mãe, jovem, mulheres, crianças, vocês precisam de Cristo em seu coração esta noite. Você precisa ser perdoado de seus pecados, você quer ser justificado aos olhos. De Deus, quer ser purificado esta noite, você quer confiar no sangue de Jesus, somente no sangue de Cristo para a sua salvação, você quer ter a vida, você quer mudar, quer aceitá-lo, recebê-lo esta noite como seu Senhor e seu Salvador, você pode ser membro da igreja, você pode ser um oficial da igreja,
Você pode ser católico, protestante, um judeu. Você pode não ter nenhuma religião, mas Deus falou com você essa noite e você precisa de Cristo e precisa recebê-lo e quer ter certeza que está pronto para se encontrar com Deus. Vou pedir para que faça algo e diga: eu recebo Cristo em meu coração. Se você estiver com os amigos e parentes, eles vão esperar por você. Se você veio de ônibus, eles vão esperar. Eu peço que você se aproxime, porque cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, ele chamou publicamente. Faça isso. Ao homem que estava com o braço atrofiado, Jesus disse: venha para o meio. Se você está aqui nessa noite, está disposto a reconhecê-lo perante o seu Pai que está nos céus, você que está aí na parte de cima dessa varanda aí, você que está nas galerias, venha, vai demorar alguns minutos, talvez você esteja um pouco distante, comece a descer agora. Centenas de vocês se levantem. Se você veio com algum amigo, traga ele aqui na frente, venha. Depois que todos vierem, eu vou dizer uma palavra, vou fazer uma oração, vou dar alguma literatura e um conselheiro vai aconselhar vocês depois. Aí vocês voltam e se juntam aos seus amigos. É muito simples, mas é muito importante. Pode ser a mudança na vossa vida, para começar a viver uma vida nova, uma nova direção. E eu vou pedir